Imagine que o sol acaba de desaparecer atrás das muralhas e, junto com ele, qualquer sensação de segurança. Você ouve o som pesado da tranca deslizando pela madeira. Não é um gesto de costume, é um ritual de sobrevivência. Lá fora, algo começa a se mover na escuridão. Passos que não pedem permissão, sussurros que não têm dono, sombras que parecem saber o seu nome. Na Idade Média, a noite não era ausência de luz, era presença de medo. E quando as portas eram trancadas, algo realmente caminhava lá fora. O crepúsculo não era apenas o fim do dia, era o início de outra realidade. Assim que o último raio de sol desaparecia, as ruas se esvaziavam com uma rapidez quase coreografada. Comerciantes recolhiam suas bancas às pressas. Mães puxavam crianças pelos braços e o som das dobradiças ecoava como um aviso coletivo. Chegou a hora. Não havia postes iluminando o caminho, não havia guardas suficientes para patrulhar cada viela, não. Havia garantias. A escuridão era total, espessa, quase física, e dentro dela qualquer coisa podia existir. Você precisa entender que a noite medieval não era como a sua. Hoje você aperta um interruptor e a sombra recua. Naquele tempo, a sombra dominava. Casas eram iluminadas por velas caras ou por lareiras instáveis. Uma chama podia significar conforto ou incêndio. Por isso, muitos preferiam apagar tudo cedo e se recolher ao silêncio. Mas o silêncio nunca era completo. Sempre havia algo. Um rangido, um estalo, um passo distante que não combinava com o vento. As portas não eram trancadas apenas por ladrões. Sim, havia criminosos, homens, desesperados, ex-soldados, bandos famintos que viam na escuridão uma aliada. Mas o medo ia além do humano. A mentalidade medieval era profundamente moldada pela crença no invisível. Demônios, espíritos inquietos, criaturas da floresta, lobisomens, bruxas que vagavam em busca de crianças não batizadas. O mundo era entendido como um campo de batalha entre forças divinas e malignas, e a noite era o território preferido do mal. Imagine deitar em uma cama de palha, ouvindo o vento forçar as frestas da janela e acreditar genuinamente que algo lá fora deseja sua alma, não como metáfora, literalmente. O imaginário coletivo era alimentado por sermões inflamados, histórias contadas ao redor do fogo e julgamentos públicos que reforçavam a ideia de que o mal caminhava entre os vivos. Quando alguém desaparecia após o anoitecer, não se pensava apenas em crime. Pensava-se em punição divina, em maldição, em algo que não deveria ser nomeado. As cidades medievais, cercadas por muralhas, ofereciam uma falsa sensação de proteção. Durante o dia, eram centros vibrantes de comércio e encontros. Mas à noite, os portões eram fechados com barras grossas de ferro, e quem ficasse do lado de fora, viajantes atrasados imploravam por entrada, batendo desesperadamente antes que a última estava entregue ao destino. Tocha fosse apagada. Muitas vezes não eram atendidos. O risco de abrir para um estranho era grande demais. Melhor sacrificar um do que expor todos. E então havia a peste. Em períodos de epidemia, o medo noturno se tornava sufocante. Casas marcadas com sinais indicavam infecção. Guardas eram posicionados para impedir saídas. À noite, gritos ecoavam quando carroças recolhiam corpos sob a luz trêmula de tochas. Se você ouvisse rodas rangendo após o toque de recolher, seu coração dispararia. Poderiam estar vindo buscar alguém da sua casa. Poderiam estar vindo buscar você. Mas nem todo o terror era sobrenatural ou sanitário. A própria estrutura das cidades contribuía para o pavor. Ruas estreitas, becos sinuosos, esgoto correndo a céu aberto. À noite, esses espaços se transformavam em armadilhas. Um tropeço podia significar cair em sujeira, ferir-se gravemente ou tornar-se presa fácil. Não existia ambulância, não existia socorro imediato. Se algo acontecesse, você dependia apenas dos vizinhos, e eles estavam trancados, rezando para que nada os obrigasse a sair. Dentro das casas, famílias se reuniam em torno do fogo e compartilhavam histórias. Não por entretenimento leve, mas como forma de explicar o inexplicável. Um barulho na floresta, lobos ou algo pior. Um bebê que adoeceu subitamente, mal olhado, uma sombra vista na estrada, presságio. Essas narrativas eram mecanismos de defesa psicológica, mas também ampliavam o medo. Quanto mais se falava sobre o que rondava à noite, mais real aquilo se tornava. Que havia o toque de recolher. Em muitas cidades, sinos eram tocados ao
Anoitecer para anunciar que era hora de apagar fogueiras e permanecer dentro de casa. A palavra curfew vem justamente dessa prática, cobrir o fogo. Era um controle social, mas também uma medida contra incêndios e tumultos. Quando o sino soava, era como se a própria cidade respirasse fundo e se preparasse para enfrentar horas de vulnerabilidade absoluta. Você já percebeu como o medo cresce quando não podemos ver? Agora imagine viver em uma época em que metade da sua vida diária acontecia sob essa condição. A noite medieval não era apenas escura, era imprevisível, e a imprevisibilidade é o combustível do terror. Cada som era amplificado pela imaginação, cada ausência de som era ainda pior. Talvez o mais perturbador seja entender que muitas vezes algo realmente caminhava lá fora. Não demônios com chifres, mas homens com intenções brutais. Em tempos de fome, invasões e instabilidade política, grupos armados podiam atacar vilarejos indefesos. Casas eram arrombadas, celeiros saqueados, vidas destruídas em minutos. Sobreviver dependia de preparação, sorte e da resistência de uma simples porta. Por isso, trancar a porta não era paranoia, era instinto. Era a linha tênue entre segurança e caos. E enquanto você tenta imaginar essa realidade, pergunte-se, se estivesse ali, ouvindo passos na lama do lado de fora, você teria coragem de olhar pela fresta? Ou fingiria que não ouviu nada, rezando para que aquilo simplesmente passasse? A maioria escolhia fingir que não ouvia, porque olhar significava confirmar, e confirmar significava aceitar que algo estava ali, a poucos centímetros de uma porta que talvez não resistisse. A madeira grossa, reforçada com ferro, era mais do que arquitetura. Era a última, fronteira entre o conhecido e o caos. E ainda assim ela tremia quando o vento soprava mais forte, ou quando algo a tocava. Em vilarejos afastados, longe das muralhas das grandes cidades, o medo era ainda mais cruel. Não havia guardas, não havia sinos de alerta. Apenas campos abertos, florestas densas e caminhos de terra que desapareciam na escuridão. Durante o dia, esses caminhos eram rotas de comércio e visita. À noite tornavam-se corredores de incerteza. Bandoleiros se escondiam entre árvores esperando o viajante imprudente. Animais famintos se aproximavam das cercas, atraídos pelo cheiro de restos e pelo calor dos estábulos. Você já ouviu um lobo uivar em total escuridão? Agora imagine não saber se é apenas um lobo. Na mentalidade medieval, a linha entre animal e criatura sobrenatural era frágil. Histórias de homens que se transformavam sob a lua cheia não eram lendas distantes. Eram advertências sussurradas. Se o gado amanhecesse morto, não bastava explicar com lógica. Era preciso encontrar um culpado. E muitas vezes, esse culpado tinha rosto humano. As acusações começavam à noite. Um vizinho que caminhava tarde demais. Uma mulher que colhia ervas sob a luz da lua. Um estranho hospedado na casa errada. O escuro protegia tanto o inocente quanto o suspeito. E isso era intolerável para uma sociedade que temia o que não podia controlar. Muitas provas surgiam de relatos noturnos, sombras vistas pela janela, luzes inexplicáveis no campo, vozes sussurrando nomes no vento. A noite era testemunha e acusadora. Dentro das casas, a rotina era marcada por pequenos rituais de proteção. Ramos de plantas eram pendurados sobre portas. Símbolos religiosos eram desenhados discretamente nas paredes. Orações eram repetidas não por hábito, mas por necessidade. Cada gesto era uma tentativa de domesticar o medo, porque quando a chama da vela oscilava sem motivo aparente, o coração também oscilava. Havia também o perigo silencioso do fogo. Em cidades construídas majoritariamente de madeira, uma faísca podia transformar ruas inteiras em infernos vivos. Por isso, após o toque de recolher, fogueiras externas eram proibidas. Mas nem todos obedeciam. Uma lareira mal cuidada, uma vela esquecida, e a noite se iluminava não por segurança, mas por destruição. O crepitar das chamas, misturado aos gritos, criava um espetáculo aterrador. E fugir no escuro, em meio à fumaça, era quase impossível. E então existiam os gritos. Gritos que começavam distantes e se aproximavam. Às vezes eram de brigas em tavernas que se estendiam além do permitido. Às vezes eram de alguém sendo assaltado. Mas para quem ouvia de dentro de casa, a distinção pouco importava. Cada grito era um lembrete de que o mundo lá fora não. Era estável, era volátil, imprevisível. E você estava apenas a uma tranca de distância dele.
Os cemitérios, quase sempre posicionados próximos às igrejas, tornavam-se pontos de tensão após o anoitecer. Enterros apressados durante epidemias deixavam covas rasas. Animais podiam desenterrar restos. Pessoas relatavam ver figuras caminhando entre lápides. Em uma época em que a morte era presença constante, a ideia de que ela pudesse continuar vagando não parecia absurda. O medo dos mortos era tão real quanto o medo dos vivos. Você consegue imaginar dormir, sabendo que a taxa de mortalidade ao seu redor é alta, que doenças não têm explicação clara e que qualquer febre pode ser fatal. A noite amplificava essa ansiedade. Sintomas pareciam piores no escuro. Uma tosse ecoava mais alta. Um gemido soava definitivo. Muitas famílias passavam horas acordadas, observando o doente à luz fraca, esperando que ele sobrevivesse até o amanhecer, porque o amanhecer significava esperança. À noite, não. Guardas urbanos, quando existiam, patrulhavam com lanternas rudimentares e armas simples, mas sua presença era limitada. Eles também tinham medo. Também ouviam sons que não conseguiam identificar e sabiam que, se enfrentassem um grupo maior, dificilmente sairiam ilesos. A autoridade tinha alcance curto quando a visibilidade era quase nula. Em períodos de guerra, o terror noturno ganhava outra dimensão. Invasões eram frequentemente planejadas para a madrugada. O inimigo sabia que o cansaço diminuía a vigilância. Portões podiam ser incendiados, muros escalados, casas invadidas enquanto seus moradores ainda lutavam para acordar. O som de metal contra pedra, ouvido no meio da noite, não era apenas ruído, era anúncio de tragédia. Mas talvez o aspecto mais profundo desse medo fosse psicológico. A noite medieval ensinava as pessoas a viver em estado de alerta constante. O sistema nervoso não. Relaxava totalmente. Dormir era um ato fragmentado.